juvenil. Boa noite! Boa noite, YouTube! Muito boa noite! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Psicopedagodança, né? Bora lá, ó! E hoje a gente vai conversar, sim, hoje nós vamos falar sobre um assunto mega especial, porque hoje a gente vai conversar sobre datas comemorativas, interdisciplinaridade na dança, como é que você utiliza isso nas suas aulas, para você que está chegando aqui na Psicopedagodança. A gente tem live aqui toda semana e toda semana a gente traz um assunto diferente para você, sempre para te ajudar, né? Para que as tuas aulas sejam cada vez melhores, para que você possa ter muitas e muitas crianças aí vidradas, né? Ter as suas alunas vidradas nas suas aulas durante o ano inteirinho. Sim, sim, porque é isso que a gente quer, não é? A gente quer aí as crianças apaixonadas e vidradas aí pela dança e pelas nossas aulas de dança. Muito, muito boa noite. Vai colocando aí, dá uma boa noite para mim, deixa aqui um boa noite nos comentários. Me diz da onde você está, de que lugar do Brasil aí você está assistindo aqui a nossa live de hoje, tá bom? Conta aí para mim e olha só aqui o que eu vou te dar hoje na live. Vou te dar 38 ideias. Sim, na aula de hoje eu vou te dar 38 ideias aí para você fazer, né, para aulas aí de dança infantil só no primeiro semestre. É bom demais para ser verdade? Pois é isso que nós vamos fazer hoje aqui na nossa live. Então, ó, deixa aí nos comentários o seu nome, né, da onde você está falando, deixa o seu boa noite para a gente poder estar sempre juntinho, tá bom? Deixa eu só contar uma coisa para vocês, eu hoje tô aqui, mas eu não tô, né? Sabe aquele poder, superpoder que a internet dá pra gente, da gente estar em dois lugares ao mesmo tempo? Pois é, gente. A nossa aula de hoje, ela tá acontecendo aí, tá aqui rolando para vocês, conteúdo inédito, mas na verdade eu não estou aqui, eu hoje tenho um outro compromisso, certo? E estou, né, neste exato momento, nesse outro compromisso, mas eu não podia deixar, né, o meu compromisso, o meu comprometimento também aqui com vocês, certo? Com você que me acompanha aqui na Psicopedagodança. Então, né, essa nossa aula de hoje é uma aula aí gravadinha que tá chegando aí para vocês, né? Eu gravei essa aula aí no domingo, tá? E tô deixando, né, hoje agora aqui domingo, estou gravando essa aula, mas estou deixando para você aqui, você tá assistindo a aula nessa segunda-feira, nossa tradicional segunda-feira com as nossas lives, conteúdo inédito. E na live de hoje vai ter, sabe o que mais? Então assim, ó, eu tô de olho, eu tô e não tô, mas eu tô de olho aqui em vocês, tá bom? Então, deixa aí nos comentários todas as coisas que vai ter interação, eu vou fazer as perguntas que eu sempre faço para vocês poderem responder. Bota aí, se você tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, deixa nos comentários, tá bom? Porque eu vou responder tudinho, tá? Tudinho aí para vocês durante a semana. Tá? E hoje a gente ainda tem, eu tenho o quê? Tenho presente na live de hoje? Sim, na live de hoje eu tenho presente, então fica ligado aí durante toda a live, porque hoje eu vou liberar, já vou contar o que é. Conto? Não conto? Vou contar. Eu vou liberar os slides da aula de hoje mediante o cumprimento de um desafio. Então, você tem que estar ligado aqui durante toda a live, né? Durante toda essa nossa aula, para você entender qual vai ser o desafio, né? Dessa nossa aula, certo? Pegar aí uma senha, tá? Que eu também vou disponibilizar para você poder depois abrir o PDF, se o desafio for cumprido, beleza? E então você poder, né, para eu poder liberar os slides da aula de hoje para vocês, certo? Para vocês terem aí esse leque de possibilidades e de ideias que eu vou falar hoje aqui na live. Então, fica ligado. Deixa já agora, aproveita, pega o dedo aí, ó, tchum, e deixa aí o seu like, tá bom? E compartilha essa live aí, porque olha só, são nada mais, não é uma ideia, não são duas ideias, não são três ideias, tá? Nada de meia dúzia de ideiazinhas para você utilizar, mas são
38 ideias para você utilizar aí só durante o seu primeiro semestre. Sim, durante o seu primeiro semestre, para as aulas de dança infantil. Bora lá, então? Então, bora para a nossa aula, bora começar. E hoje a gente vai falar, então, tá aí, né? Datas comemorativas e interdisciplinaridade na dança, tá, gente? Você saber disso, isso aqui te ajuda, tá? Até para dar aí um plus lá, quando se você é professora de escola de dança, de escola regular, e também se você é professora de escola de dança. Então, independente se você dá aula na escola regular ou na escola de dança, eu vou te mostrar como você pode utilizar isso de uma maneira super prática nas suas aulas e de uma forma que isso funcione, te dando aí 38, nada mais, nada menos do que 38 ideias para você utilizar aí durante, né, para suas aulas de dança durante o seu primeiro semestre. Maravilha? Então, bora lá. Vocês sabem, né, gente, que aqui comigo não tem achismo, né? Então, a gente vai construir aqui o conhecimento, construir um pensamento. Então, se você não pegou o seu lápis, a sua caneta, o seu material de anotação aí, vai agora correndo, voando, pega o seu material de anotação. Eu tenho certeza que essa aula vai te dar muitas ideias para você trabalhar aí com as suas alunas durante esse primeiro semestre e vai te abrir um leque de possibilidades gigante para você poder ter aí também as suas alunas motivadas, né? Vidradas na sua aula no ano todo. E ainda por cima, eu vou te mostrar como é que isso aqui ajuda a você ter mais engajamento dos pais das suas alunas e também a captar novos alunos, novas alunas para suas aulas. Mostrar o seu trabalho, fortalecer aí o seu trabalho, tá? Então, vamos lá, começando, né, a nossa aula. E a gente vai falar primeiro, né? Então, deixa eu te mostrar aqui. Já falei aí rapidamente, mas vou botar aqui de novo. Vou até botar grande aí na tela. O que eu vou te mostrar hoje, né? Eu vou te mostrar como utilizar aí, então, as datas comemorativas e a interdisciplinaridade nas suas aulas durante o ano. Vou te mostrar como é que isso te dá possibilidades para você criar muitas aulas, tá? Vou te mostrar como isso te leva a ter uma relação mais próxima aí com a direção da escola, tá? Para assim você conseguir alcançar mais alunos, certo? E como isso faz aí os pais engajarem mais com as suas aulas, tá? Então é isso que a gente vai ver aí rapidinho, um overview aqui da nossa aula de hoje. Beleza? Então, bora lá, né? O que é uma data comemorativa? Eu acho que essa aqui é uma das principais coisas, só para a gente entender assim, o que é uma data comemorativa, tá? Então vamos lá. Datas comemorativas, o que vem a ser isto? Data comemorativa são datas escolhidas, né? Para relembrar eventos históricos, conquistas importantes ou lutas que ainda estão sendo travadas, né, aí por algum grupo. Muitas dessas datas, elas possuem alcance internacional, enquanto outras podem ser mais específicas para um país ou então para uma determinada região. Dependendo da relevância da data, né, para o país, o governo pode declarar feriado ou ponto facultativo. Então, isso aqui, gente, que eu trouxe agora para vocês, nada mais é do que a definição que a gente encontra aí no dicionário, por exemplo, para essa expressão, né, datas comemorativas, o que vem a ser uma data comemorativa. Só para a gente entender aí do que a gente vai hoje falar. E aí, com certeza, você deve estar aí pensando no seguinte, né? Em algumas datas comemorativas. Então, agora que eu falei isso para você, você deve ter pensado em algumas datas comemorativas e até pode estar passando aí pela sua cabeça o seguinte: Geve, mas isso aí eu já sei, eu já faço algumas coisas, então bota para mim, que eu tenho certeza que eu vou te surpreender, tá bom? Tenho certeza absoluta que eu hoje vou te surpreender. Então, coloca aí para mim, para a gente, né, poder interagir, bota aí para mim nos comentários. Quais as datas comemorativas que você costuma utilizar durante o seu ano nas suas aulas? Todo mundo utiliza, né? Todo mundo acaba utilizando uma outra data comemorativa, é impossível que você não utilize nenhuma data comemorativa do ano. A gente já viu ali a definição, né, de data comemorativa. E agora eu quero que você coloque aí para mim nos comentários
quais as datas comemorativas que você costuma usar durante o seu ano? Bota aí para mim nos comentários quando eu tomo aqui a minha água, tá bom? Vai botando aí. Quais são as datas comemorativas que você costuma usar aí no seu ano letivo, durante o seu ano, né, nas suas aulas de dança? Quais datas são elas? Bota aí, vamos ver. Vamos ver aí quais são as mais usadas. Vai deixando aí no comentário, não deixa de botar no comentário, tá? Eu tô de olho, tô de olho. Vou olhar depois os comentários de vocês e depois vou aí, né? Tô aqui olhando para tudo. Quais são as datas comemorativas que você costuma usar no seu ano, durante o seu ano, né? Durante as suas aulas de dança? Escreve para mim aí nos comentários, vão deixando aí. Já aproveita que se você não compartilhou ainda essa aula, compartilha essa aula aí nos grupos de WhatsApp que você tá, com outras professoras, com outras amigas que você conhece, para elas também saberem, né? Afinal de contas, olha só, não é uma nem duas ideias, são 38 ideias aí para as aulas de dança infantil no primeiro semestre, então bora lá. Certo? Já escreveram? Beleza, maravilha. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? Olha só, certamente tá aí, né? Carnaval, Páscoa, a gente acabou de sair do carnaval, né? Páscoa, Dia das Mães, festa junina, Dia dos Pais. Tem lugares que já não usam mais Dia das Mães, Dia dos Pais, mas usam o Dia da Família, né? Dia das Crianças, né? Depois a gente tem lá mais para o finalzinho do ano, Natal, final de ano, certo? Acredito que algumas dessas aqui você colocou aí no comentário, não colocou? Responde para mim, sim ou não? Tem alguma dessas aqui que você colocou? Com certeza, né? Você colocou alguma dessas datas. Por quê, gente? Porque essas são as datas mais comuns, digamos assim, né? Aquelas que a gente comemora mais. Muitas delas aqui são feriados. Algumas têm um cunho comercial também muito grande. Né? E o meu objetivo hoje aqui na nossa aula não é entrar nessa questão do ser comercial ou não ser comercial, mas certamente alguma dessas datas você escreveu para mim aqui no comentário, ou você utiliza na sua aula, né? Ou se você não usa agora, você um dia já utilizou, ou você ainda pensa, né, em utilizar. E tá tudo bem, certo? Tá tudo beleza. Você pode usar sim todas essas datas sem nenhum problema. Lembrando sempre o quê? Lembrando sempre que a gente ensina o quê? A gente ensina dança, tá? Então, mesmo que você use, eu vou mostrar hoje vários exemplos de como fazer isso, né? E eu não vou falar dessas datas, tá bom? Então, segura aí, que se você acha que eu vou dar ideias para você falar sobre essas datas, eu não vou falar dessas datas, eu vou falar de outras possibilidades e vou te dar nessas outras, né? Dentro dessas outras possibilidades, 38 ideias para você usar aí nas suas aulas de dança só no primeiro semestre. Já vou chegar nelas, tá? Então, segura aí. Então, provavelmente você já utilizou alguma delas e você pode continuar utilizando, lembrando sempre que a gente ensina o quê? A gente ensina dança, certo? Então, eu posso sim utilizar dessas datas, mas eu não posso fazer com que isso desvirtue o que eu preciso ensinar. Eu não posso fazer com que essa comemoração, com que essa data tenha atividades completamente soltas, desconexas com aquilo que a gente realmente ensina, tá bom? Então, vamos lá. Vimos, então, o conceito aí de datas comemorativas, falamos um pouquinho das principais datas, aquela que você provavelmente já faz nas suas aulas, e eu não vou falar delas, né? E agora a gente vai ver um pouquinho aqui o que é a interdisciplinaridade, tá? E depois a gente vai juntar todas essas coisas. Eu coloquei aqui na imagem para vocês, inclusive, né, esse elo, né? Interdisciplinaridade é isso, né? É a gente ir juntando uma coisa na outra. Então, vamos ver aqui a definição. Segundo, né, o dicionário de língua portuguesa, diz o quê, né? Diz de algo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento, ou que é comum a duas ou mais disciplinas. Ou seja, o conceito diz da integração entre duas ou mais disciplinas ou áreas de conhecimentos para um fim comum.
É uma abordagem metodológica, né, que integra conceitos, teorias e fórmulas na tentativa de compreender o objeto de estudo como um fenômeno sistêmico, ou seja, como algo maior. Ele pode ser visto por vários prismas e explorado de várias maneiras. Isso é interdisciplinaridade, gente. E hoje em dia, principalmente nas escolas regulares, já se fala muito de interdisciplinaridade, né? E eu vou dar exemplo aqui hoje para você e vou te mostrar como fazer essa interdisciplinaridade dentro da dança, tanto utilizando as datas comemorativas como utilizando algumas outras coisas, tá? E isso aqui te ajuda muito, ok? E vai te ajudar em diversos aspectos que eu também já vou explicar para vocês, tá? Então, é importante a gente entender esse conceito de interdisciplinaridade. Então, quando a gente, né? Então, é isso que eu falei agora para vocês. A gente vai pegar as datas comemorativas, vai utilizar junto com elas, né? Esses conceitos da interdisciplinaridade, né? E vai colocar isso para as aulas de dança. Lembrando sempre que o que a gente ensina é dança, tá bom? Então, a gente não vai fazer outra coisa que não seja ensinar dança, né? A partir desses recursos. E por que eu faço isso? Por que eu vou te explicar? Como você pode fazer isso, né? Porque quando você entende isso, porque isso que eu trouxe os dois conceitos, quando você entende esses dois conceitos, e você entende tudo que eu vou te mostrar aqui hoje, para que você seja o quê? Para que você seja dona do seu fazer docente. Porque você sabendo isso, você tendo esse conhecimento, entre muitos outros, né, que a gente precisa ter, né? O meu objetivo aqui não é te trazer, eu vou te dar 38 ideias e vou te explicar por que e como você pode fazer, porque eu quero que você possa tirar as suas conclusões, que você possa, a partir disso, entender da base da onde podem ser tiradas essas ideias, para que você seja dona do seu fazer docente, porque só você que está aí com a sua realidade, seja ela hoje no ensino presencial, seja ela hoje no modelo online ainda, seja ela no ensino híbrido, né, um pouco com algumas crianças no online e outras no presencial, independente de como você está, com a sua realidade, com o perfil da turma que você tem, levando em consideração uma série de coisas, você precisa ter liberdade para que você seja dona do seu fazer docente, para que você possa construir a sua aula. O que é ser dona do seu fazer docente, né? Já viu o que é isso? É tão linda essa frase, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ser autora, você possa ser autora dos seus próprios planejamentos, que você não tenha que ficar pegando coisas prontas que você vê por aí, tá bom? Para aplicar nas suas aulas, que nem sempre funcionam. Tá? E nem sempre funciona, por quê? Porque você não sabe como intervir, porque você não sabe nem por que você está fazendo aquilo, você pegou alguma coisa e está apenas no Ctrl+C, Ctrl+V, e eu não quero que você seja uma professora Ctrl+C, Ctrl+V, quero que você seja dona do seu fazer docente. Por quê? Porque quando você é dona do seu fazer docente, você consegue, né, ter intencionalidade nas suas aulas, e quando você tem intencionalidade nas suas aulas, você consegue manter, né, claro, conhecendo muitas coisas, né? Você vai conseguir manter aí, para que você consiga manter as suas alunas e captar também alunas novas. Beleza? Então, isso aqui é muito importante. Não estou falando e não falarei na live de hoje sobre, né? Coisa que não são sobre festinhas, tá? Então, não vou mostrar para vocês como fazer festividades nas datas, tá? Não são festinhas nas datas comemorativas. E nem se trata, né? Nem vou falar, nem estou falando de a gente trabalhar coisas desconexas com a dança. Estou falando da gente utilizar as datas comemorativas e a interdisciplinaridade para que a gente possa trabalhar o quê? O nosso conteúdo de dança. Então, bora lá? Datas comemorativas, e aqui eu estou deixando um site para vocês, tá bom? Tá aí um site para você. Onde a gente tem, né? Onde tem aí um mapa de datas comemorativas. Eu vou compartilhar agora o site aqui com vocês e a gente já vai para ele, para vocês enxergarem. Tá ali o site. Então, se vocês cumprirem aí o desafio
da nossa live de hoje, que daqui a pouquinho eu conto qual é. Se você cumprir o desafio da nossa live de hoje, eu vou liberar os slides, né? E aí libero também junto, né? Que você viu ali nos slides, já tá ali, é só clicar que você vai cair direto nesse site que eu vou mostrar agora, tá? Já vou mostrar ele aqui agora para vocês. Então, deixa eu compartilhar aí a tela para vocês com os slides, para vocês poderem ver, tá aí a imagem na tela. Gente, isso aqui é um site, tá? Que tem todos os nossas datas comemorativas do ano todo, tá bom? Então, você vai entrar lá, eu até vou deixar grande para você, ó. Você entra lá e você vai enxergando, tá? Então, você tem aqui, ó, todas as datas do mês de janeiro. Aí, você vai lá e muda, ó. Aí, você tem todas as datas do mês de fevereiro. Você vai lá e muda todas as datas do mês de março. E assim, gente, ele vai até dezembro, tá bom? Com todas as datas comemorativas, ou seja, dentro daquele conceito que a gente viu ali, até o final do ano, tá bom? Maio, junho, julho, até dezembro, tá? Então, esse site aqui vai servir bastante aí de referência para você, né? Para que você possa utilizar e colocar, né, então, nas suas aulas, essa questão das datas comemorativas. Tá, Geve? Mas e aí, como é que isso acontece, né? Você falou do site e tal. Como é que a gente faz isso? Então, bora para a prática? Então, bora para a prática. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês. O que eu fiz, gente? Eu entrei lá, tá? Nesse site e eu pensei, tá? Ideias, né, certo? Datas que são possíveis de você utilizar nas suas aulas, são possíveis da gente usar nas aulas de dança, que são possíveis serem transformadas para que a gente use isso como uma linha ou trabalhe isso de alguma forma interdisciplinar, tá? Seja se você dá aula numa escola regular, ou se você dá aula numa escola de dança, tá? Para que você possa levar isso para suas alunas e usar isso como algo motivador, como algo instrucional, ou seja, como algo onde você está instruindo, você está usando isso como uma questão de educação, de cultura, trazendo diversas coisas, trazendo estímulos, certo? E ao mesmo tempo você está trazendo conhecimento e você está ensinando dança. Então, são coisas onde são possíveis. Eu vou dar vários exemplos para você. Pega papel e caneta agora aí para anotar, tá bom? E, claro, vocês vão ver. Então, eu vou dar para vocês de janeiro a junho, tá? Durante todo o primeiro semestre, agora separadinho. Olha só que boazinha que eu sou. Ah, bota aí no comentário para mim, sou boazinha ou não sou boazinha? Ah, dou dar separadinho aí para você agora, tá? De janeiro a junho, certo? Datas comemorativas que você pode utilizar aí nas suas aulas. Eu vou te mostrar como você pode fazer cada uma delas, tá bom? Então, ó, mas bota aí no comentário. Tô boazinha ou não tô boazinha? Mais mastigada do que isso, impossível, né, gente? Só se eu fizesse toda a aula aqui, daí nós vamos ficar o ano inteiro aqui, mas ó, tenho certeza que você vai sair com um leque gigante de possibilidades aqui nessa live. Bota aí no comentário para mim. Bora lá. Então, vamos lá. Mês de janeiro. Olha só a quantidade de coisas, tá, gente? Eu pensei algumas, tem muitas lá, tá? Então, olha só. Eu fui lá em janeiro e pensei essas datas aqui. Então, em janeiro, a gente tem lá. Dia 4 de janeiro, por exemplo, é o Dia Mundial do Braille. Tá, Geve, agora vocês vão dizer, bota uma camisa de força na Geve, prende a Geve, porque a Geve enlouqueceu de vez. Não, eu não enlouqueci de vez, tá, gente? Ainda não. O que eu vou fazer? Data comemorativa, o Dia Mundial do Braille na minha aula de dança? Pois é, né? Então, se a gente for pensar, o que é o Braille? Então, olha só, uma ótima oportunidade, por exemplo, para você poder trabalhar com as suas alunas sobre a questão da inclusão. Então, você pode criar uma aula, né, trabalhando toda essa questão inclusiva, explicando como é que é. É uma aula onde a gente pode, né, sobre a deficiência visual, você pode trabalhar toda uma questão de sensação. Porque o que é o Braille, gente? Não é a sensação? Não é o poder ler
a partir, né, da sensação. Então, olha quantas atividades a gente pode fazer. A gente pode fazer atividades, por exemplo, de elas terem que caminhar em cima de determinadas coisas na nossa sala, com os olhos vendados e sentir isso com o pé. A gente pode trabalhar, por exemplo, dar uma bola para cada uma, você venda os olhos, né? Ou não venda, dá uma bola de diferentes texturas e elas têm que sentir essa bola passando no corpo. Então, eu posso fazer suplés com essa bola, né? A bola vai para o ladinho, né? Eu posso trabalhar delas terem que eu posso trabalhar com elas de espelho, elas podem ficar uma juntinho da outra, e aí uma vai dançando, tá? E a outra, e elas estão se tocando com as mãozinhas, vai fazendo um movimento com os braços, e a outra tem que seguir esses movimentos, tá? Só que elas podem estar com uma vendinha nos olhos, então elas têm que fazer isso, né? E sentindo a colega, depois vai ser a vez dela, né? Então você pode criar uma série de trabalhar equilíbrio, né? Então quando você tá ali com seus olhos, né? Então todas essas questões de sensação você pode trabalhar. Então, eu posso trabalhar rastejar para sentir o meu corpo todo no chão. Eu posso trabalhar, por exemplo, com brincadeiras de estátuas, onde a gente só pode ter, quando para, né? Você faz o passo e quando para aquele passo, então aqui eu posso fazer, ó, só na brincadeira da estátua eu posso usar de deslizar os pés no chão para sentir bem esse pé no chão, né? Como se estivesse assim andando de patins, né? E aí quando para, eu só posso colocar de repente uma determinada parte do meu corpo, só essa parte tem que tocar em algum lugar. Aí você pode variar, pode ser só, sei lá, só o bumbum no chão, você já está trabalhando abdominal, está sentindo só o bumbum. No Braille tem os pontos, né? Cada ponto representa uma coisa. Então, nós vamos fazer de conta que é isso. Eu posso tocar a parede. Então, agora a gente tem que parar com o braço na parede. Que textura que tem isso? Se é gelado. Você tem que conseguir encostar a parte de dentro. Olha só, já estou ensinando o que é dentro, o que é fora, né? Porque o meu braço aqui, a palma da minha mão, quando eu tô com ela lá em cima, tá, gente? Ela é virada para dentro, ó. Para dentro, ok? Deixa eu mostrar para cá. Para dentro, não é? Ela não é virada para fora, mas eventualmente eu quero trabalhar alguma coisa que seja virada para fora, então eu posso usar isso. Então, você pode ir criando várias possibilidades a partir do Braille, tá bom? Então, seguindo, né? Vamos lá. No dia 8 de janeiro, a gente tem ó, o Dia do Fotógrafo. Então, eu não posso criar uma aula toda em cima de coisas e de fotos. Eu não posso pedir, por exemplo, até para elas trazerem, de repente, fotografias delas, se é da turma das mais velhas que já dançaram. Ou eu posso, eu mesma, trazer fotografias, por exemplo, de grandes bailarinas, tá? De nomes de bailarinas, né? De grandes bailarinas fazendo poses, fazendo passos, fazendo várias coisas, trazer fotos e mostrar para elas essas fotos. E aí, enquanto a gente vai fazendo a aula, eu vou mostrando, né? Então, ó, já a aula do fotógrafo. Então, vocês vão fazer uma foto da prof. A prof vai fazer determinada coisa e vocês têm que fazer uma foto. Então, ó, faz de conta aqui que cada uma tem uma máquina e vai lá e, ó, faz um clique. E agora, vocês vão revelar essa foto. Então, para vocês revelarem a foto, vocês vão ter que fazer um movimento, né, que a prof fez e tal, para chegar nessa foto. E assim você vai indo. Então, né, uma possibilidade. Outra coisa que você pode fazer é, elas vêm caminhando, né, uma brincadeira, elas vêm caminhando, e aí elas têm que fazer, por exemplo, um marcha soldado, né? Como se fosse um desfile. Então, vem caminhando de marcha soldado e aí para, porque a prof vai fazer uma foto de vocês. E aí você faz. Aí ela tem que ficar, tá trabalhando equilíbrio, né? Então, você pode ir criando uma série de coisas só utilizando esse dia do fotógrafo. Você pode explicar quem é o fotógrafo, né? Você pode trazer, né, coisas
né, relacionadas a explicar um pouquinho. E, inclusive, você está aqui já trabalhando, por quê? Porque vai ter um momento onde elas vão chegar lá no final do ano, vão fazer fotos para o espetáculo, né? Vão fazer fotos posadas e tal, e elas já vão se acostumando, se ambientando com isso. Aí você pode fazer fotos individuais, você pode fazer fotos de grupo, né? Você pode montar esculturas, então elas podem, né? As um pouquinho maiorzinhas ali, elas podem montar coisas assim, né? Juntas. Então tem que fazer tocando as pontinhas das mãos, tem que montar alguma coisa tocando, sei lá, tem que encostar, uma tem que estar encostando na outra, montar, né? E aí você vai e faz uma foto, né? Ou você leva fotos assim, e aí elas têm que reproduzir. Então, enfim, você pode, né, para utilizar em cima do seu material. Demi-plié. Quer corrigir o demi-plié, por exemplo? Então, pede para elas fazerem o demi-plié, você quer que elas fiquem um pouquinho? Então, faz demi-plié, segura! Ó que o fotógrafo chegou. E aí você pode fazer mesmo, tá? Ó. Ai, muito bem, agora estica. Fica na postura, agora é a hora. E aí você vai corrigindo. Lembra de botar o bumbum para cá, lembra de não sei o quê, né? Então você pode ir utilizando a partir dali. Vamos lá. Dia do astronauta. Olha só, né? No dia 9 de janeiro é o dia do astronauta. O que eu posso usar aqui no dia do astronauta? Que tipo de movimentação a gente tem, gente? Então é tudo mais lento. Então, olha só que aula boa para a gente trabalhar movimentos leves, coisas que flutuam, né? Como é que eu ando no espaço, né? Como é que é essa sensação de não ter essa gravidade? Então, todos esses tipos de atividade você pode utilizar para trabalhar essa movimentação, ou seja, essa qualidade de movimento que a gente precisa que seja trabalhada na nossa aula, né? Eu posso utilizar, inclusive, o braço aqui em cima, né? Como se fosse o capacete do astronauta, certo? Eu posso utilizar, eu posso saltar fazendo um braço de flecha lá para cima, como se fosse, então, agora a gente vai fazer tanlevês, né? E até nem precisa, né? Você pode só fazer como se fosse o impulsionador do foguete do astronauta, né? Então, você pode utilizar isso para criar muitas coisas, tá? Aí depois a gente tem ali, ó, dia 14 de janeiro, é o Dia Internacional da Pipa. Então, o que eu posso fazer aqui? Gente, olha a pipa, né? Então, eu posso usar, mas você pode levar uma pipa, né? Pipa tem lugares que chamam de pandorga, né? Pipa, pandorga, papagaio, enfim, né, gente? Pipa, aquela que as crianças colocam, né, para cima no vento. Então, você pode usar. Qual o formato que ela tem? A gente pode construir. Ela tem uma rabiola. Então, o que a gente pode fazer com essa rabiola? Né? Eu não posso utilizar essa rabiola para colocar. Então, eu não posso ser a pipa. Então, vamos montar nós uma pipa. Como seria? Se eu fizer um braço assim, bem pontudo, e fizer, por exemplo, um demi-plié, eu quase tenho o desenho de uma pipa. Mas no balé a gente pode fazer o braço assim? Não pode. Então, vamos fazer o braço assim. A nossa pipa, ela é uma pipa de bailarina. Então, a pipa de bailarina tem o braço assim, mas você faz o demi-plié. Você pode fazer umas rabiolinhas, tá? E pode prender, por exemplo, na cintura delas, essa rabiola, certo? E aí, quando ela faz o demi-plié, por exemplo, a rabiola tem que apontar para baixo. A rabiola não pode apontar para longe, para trás, senão o bumbum não está no lugar, não está encaixado. Então, você pode ir criando muitas coisas a partir do dia da pipa. A pipa não tem uma linha, então você não pode ter, por exemplo, um circuito que tem uma linha e que essas crianças tenham que caminhar por cima dessa linha, saltar de um lado para outro dessa linha, né? Você pode ir trabalhando, né, o pulinho. Por exemplo, uma iniciação lá do padechá, você coloca a linha e ela tem que saltar para um lado da linha, né? O salto do cavalinho, para um lado e para o outro dessa linha, que pode ser uma corda um pouquinho mais grossa, e você está usando por quê? Porque é o que busca a pipa. Então, você vai sair desse ladinho daqui, você vai fazendo isso até chegar do outro lado, e aí você pode ter lá uma pipa e tal, e aí quando chega na pipa, ela tem que saltar como se ela fosse, ou ela tem que fazer um port de bras, como se fosse a pipa no céu, enfim, né? Você pode criar aí muitas coisas, tá?
Aí a gente tem depois ali o dia do carteiro. Então, essa aula do dia do carteiro, você pode ter várias cartinhas com os passos, né? Então, elas têm que ir, por exemplo, até um determinado. Você pode ter vários endereços, então você pode fazer umas casinhas, pode ter essas casinhas coladas na parede, no seu espelho, e aí você pode ter várias cartinhas, e essas cartinhas, gente, podem ser desenhos dos passos que elas têm que fazer. Então, por exemplo, cada aluna sua tira lá uma cartinha. Então, por exemplo, digamos que a minha cartinha eu tirei lá, né? Do envelopinho, tirei minha cartinha é esse aqui. Ah, isso aqui é um salto alto, então é caminhar de salto alto. Então, todo mundo agora vai caminhar de salto alto pela sala e a gente vai levar essa cartinha para o endereço tal. E aí pode ser uma cor, se as casinhas são cada uma de uma cor, você pode ter colocado uma cor aqui, elas têm que levar isso lá e colar, né? Ou deixar lá grudadinho. Então, uma só pode levar, né? Enquanto as outras todas passeiam de salto alto, ou todas podem se dirigir até aquela casinha para levar. Você até pode ter mais de um. Enfim, você pode inventar milhões de coisas, né? Só com isso do carteiro, né? No dia do carteiro, né? O que o carteiro faz? Leva coisas. E você pode fazer a aula quase que toda nesse sentido. E aí depois você tem, por exemplo, no dia 30 de janeiro, o dia da saudade. Você também vai poder utilizar várias coisas ali, né? No dia da saudade. Então, do que a gente sente, né? O que é a saudade? É quando a gente fica, né? Não vê algo muito tempo, ou deixa de fazer alguma coisa há muito tempo. Então, você pode, né? Se você está com turmas que já dançaram em outros anos, né? Que você já passou. A gente tem saudade de fazer quais atividades? Então, você pode fazer uma lista das atividades, por exemplo, que elas faziam quando elas eram menores e elas gostavam mais. Você pode fazer com que elas, né, e reproduzir essas atividades novamente. Você pode fazer uma aula onde a gente converse, por exemplo, né? Ah, porque às vezes as pessoas têm saudade de uma viagem que elas fizeram, ou perguntar mesmo para elas as coisas que elas sentem saudade, explicar um pouquinho sobre esse sentimento, né? E trazer isso para a aula, né? Ah, eu tenho saudade de comer, sei lá, eu tenho saudade de ir para a praia, né? Então você pode ir. Essa é uma aula que você vai ter que fazer ela mais em cima de uma improvisação, e você tem que ter muito mais, né? Porque se trata de um sentimento. Mas dá para você explicar aí o que é saudade, né? Você pode trazer coisas que você sente saudade, né? Se vocês já dançaram de espetáculos, por exemplo, que você já sentiu, que já fizeram, e aí você pode reproduzir esses pequenos takezinhos, né? Então tem muitas possibilidades, tá bom? Isso aqui, gente, só janeiro, tá? Bora para fevereiro? Estão dando ideias? Tá começando a borbulhar aí um pouquinho de ideia? Bota para mim no comentário se tá borbulhando uma ideia. Quem é que teve uma ideia? Bota aí para mim. Hashtag tá borbulhando ideia. Tô tendo ideias. Bota aí para mim no comentário, que eu tô de olho, tá? Eu tô aqui vendo vocês, tá bom? Bota aí no comentário para mim. Fevereiro. Entra fevereiro, a gente tem o que em fevereiro? Então, tem lá o Dia Mundial do Rádio, né? Então, o rádio, gente, olha só que aula bacana para você trabalhar ritmo. Diversos ritmos diferentes, né? Então, eu posso ter várias rádios trazendo ritmos diferentes para as crianças. Então, você pode ter, né, no começo lá, tem o radialista. Vocês conhecem o rádio? Hoje em dia as crianças até quase nem conhecem o rádio. Então, você pode apresentar e dizer que é como se fosse televisão, só que só tem som, que tem bastante música, né? E a gente vai conhecer vários estilos musicais. Então, você pode trazer trabalhos sonoros, você pode trazer tipos diferentes, né? Então, quem me acompanha aqui bastante tempo sabe o quanto é importante a gente trabalhar isso. Como é que você vai querer ensinar depois pas de valse, por exemplo, para uma criança, né? Mais lá na frente, se você nunca trabalhou com ela o tempo de valsa, né? Ela nunca ouviu uma valsa, nunca trabalhou, né? O 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, para ela entender isso. E ela pode fazer isso no corpo, pode fazer isso no chão, né? Se você quer trabalhar, daí depois você vai precisar lá, a gente usa muito, né? Os tangos, as havaneiras, para fazer fondue, para fazer rondinler. Então, o que a gente pode? Posso trazer isso, né? Ah, mas gente, como é que eu vou levar um tango para criança pequena? Ó, por exemplo, tem uma musiquinha que que é uma graça, né?
daquele livrinho do Pandorga na Lua, que é o Tango da Centopeia, né? Procura aí no YouTube que você vai encontrar, bota lá, né? Pandorga da Lua, Tango da Centopeia. É um amor a musiquinha. Então, você pode trazer aquela música, ela veio lá no rádio, né? Agora o rádio vai tocar um tango, e aí você pode utilizar. E essa música é uma música onde você pode fazer ela estando, né? Em filinha, como se fosse a centopeia, abre o pezinho para um lado, abre um pezinho para o outro, e elas já vão entendendo o que isso significa, tá? Então, uma aula que você pode utilizar para trabalhar muito essas questões musicais. Aí lá no dia 14 de fevereiro a gente tem o dia da amizade. Então, olha só, né? No dia da amizade a gente pode fazer para elas trabalharem juntas, né? Para você fazer exercícios de dupla. Eu sei que nesse momento agora que pandêmico tá mais complicado, mas quando isso tudo passar, até porque já passamos dessa data nesse ano, mas você pode, né, utilizar, elas dão as mãozinhas, fazerem coisas de dupla, fazer coisa de, né, e trabalhando um pouco desse espírito, então trabalhos de roda, trabalhos que elas têm que fazer juntos, aquelas atividades onde você faz, por exemplo, o desafio, né, da turma toda, entre aspas, contra a professora, estátua de pontos, várias coisas que você pode trabalhar sempre nesse sentido de união, delas entenderem, né, essa questão da amizade, utilizando para trabalhar. Então, chacezinhos de dupla, coisinhas de triozinho, roda, né? Então, tem várias coisas que você pode trazer aqui. Amigos, repertórios onde você tem. Então, olha só, dá até para você trabalhar coisas de balé de repertório aqui nessa aula da amizade, né? Então, a gente tem lá, não tem as amigas de Kitri, né? Você pode trazer lá uma coisinha do Don Quixote. Vocês sabiam que no balé tem vários? Então, lá no repertório daqui, lá no repertório do Don Quixote, a Kitri, que é a personagem principal, que é essa aqui, ela tem as amigas. Sabem como é que elas fazem? Elas dançam todas juntas, e elas têm. E aí você pode fazer elas fazerem alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, tem várias possibilidades. Aí você tem no dia 15 de fevereiro, ó, eu fui pensando, tá, gente? Algumas coisas. O dia do repórter. Então, olha o que você pode fazer aqui, dia do repórter, né? O que o repórter faz? O repórter traz notícias, né? Então, você pode tem a coisa do microfone, tem a coisa do ter que se posicionar e falar. Então, elas podem, por exemplo, ter que tirar a coisa, elas podem ter as notícias que vão acontecendo dentro da sala de aula. E essa aqui é uma atividade boa para você trabalhar, às vezes, até com uma menina maior, né? Que aí você pode utilizar escrito mesmo. Então, as notícias podem estar, você pode ter escrito, ou você pode dar a notícia no ouvido. A notícia é, né? Que, sei lá, vamos pensar numa notícia. A notícia é que o demi-plié foi... O demi-plié de primeira posição tem notícia nova, pesquisa, o demi-plié da primeira posição, o joelhinho tem que estar bem em cima do pé. Extra, pesquisa feita, o demi-plié da primeira posição precisa ter os joelhos bem alinhados aos pés. Extra, notícia de última hora. Todo mundo consegue fazer, e aí elas têm que montar e fazer. Aí depois vai ser a outra que vai ser a repórter. Extra, saiu, né? Nova notícia, descoberto que para a gente saltar, a gente precisa empurrar o chão, para que a gente salte cada vez mais alto, é preciso que se empurre o chão. E aí elas vão trazendo as notícias que podem ser essas coisas relacionadas aos seus passos, e aí depois elas vêm fazer a execução do passo. Então, a notícia é algo, pode ser até uma correção de prevenção que você está utilizando para fazer os exercícios da sua aula, tá bom? Esse aqui para meninas um pouquinho maiores. Aí você vai ter ali no dia 17 de fevereiro, gente, é o dia da Semana da Arte Moderna, tá? Da arte, né, que a gente teve lá em 22, na Semana da Arte Moderna, e aí você pode trazer coisas que apareceram naquele tempo, mostrar isso para elas, elas podem ter estações que elas vão buscando, você pode ir tirando isso de determinadas coisas, de determinados, de um saquinho, de um chapéu, enfim, né, para elas terem que ir verem aquilo e criar movimentos. Então, como você acha que seriam os movimentos se elas estivessem fazendo
que movimento a gente poderia fazer nessa arte, né, dessa obra, né? Que outros... E aí você traz... Como que eram as músicas? Que tipo de dança se dançava na década de 20, né? Quais eram os tipos de movimentos que se faziam na década de 20? E aí você pode trazer, né? Então, na época que a gente tinha mais o Charleston, então olha só que eu já posso começar trabalhando com aquele pezinho que vai para frente e vai para trás. O que eu estou trabalhando aqui? Estou começando a dar uma iniciação do entendimento de um cloche para elas, né? Então, olha quantas coisas que a gente vai conseguindo aí desenvolver, tá bom? Aí você vai ter depois lá, no dia 26 de fevereiro, a gente tem o dia do comediante, né? Então, aqui eu posso trazer, né, palhaços, coisas nesse... Opa, gente, quase caiu aqui o meu... a gente pode trazer palhaços, pode trazer, né? Então, trabalha muito aqui. Então, essa aula aqui, por exemplo, pode ser toda uma aula pensando no pé do palhaço, né? Então, eu posso fazer várias coisas com o tal do pé do palhaço. Então, ó, com as pequenininhas eu posso trazer, né? Como a gente não é só palhaço, mas se você tá com as menores, né? É mais visual para elas, né? Mas você pode colocar lá o narizinho do palhaço no dedão do pé, para fazer meia ponta flex, meia ponta estica, né? Puxando e levando o narizinho do palhaço. Você pode depois fazer o taco-taco, né? Que é o que você coloca o pezinho do lado com o pé do palhaço. Você pode fazer tandi com o pezinho do palhaço, dá tchauzinho. Aí tem lá a música do, não sei se vocês conhecem, do palhacinho, né? É uma história engraçada do palhacinho Pimpão. Era um palhaço engraçado que só mexia com a mão. Tralalalalalalala, né? Então pode fazer a musiquinha, ele só mexia com a mão, que só mexia com o pé, que só mexia com a barriga, que só mexia o bumbum. Então essa é uma musiquinha bem bacana, né? Que você vai trabalhando, por exemplo, as partes do corpo, né? E aí ela tem tudo a ver aqui nesse contexto que você está trabalhando, por exemplo, o dia do comediante, tá? Aí a gente vai para o mês de março. O mês de março é um mês muito especial, tá? É um mês que vocês têm que ter muito carinho com eles. É o mês do meu aniversário, tá bom? Então é o mês que eu amo, tá? Então tenha muito cuidado aí com o mês de março. E mês de março a gente tem um mês que tem muitas possibilidades de trabalho, tá bom? Então bora lá. Você pode até fazer uma aula aí, né? A aula do dia da G, tô brincando. Vamos lá. Bora lá para as nossas ideias. Estão entendendo? Estão conseguindo captar? Está dando aí ideias? Está dando ideias? Bota aí para mim. Deu plim. Bota no comentário. Deu plim, Gevi. Bota aí para mim no comentário. Deu plim. Vamos lá. Seguindo aqui. Março, então. Março a gente começa o mês, ó, tá? E daqui para frente vocês conseguem usar já esse ano. Março começa o mês já, por exemplo, com o dia do telefone. Dia 10 de março é o dia do telefone. Então, o que eu posso fazer pensando aqui no dia do telefone? No dia do telefone, eu posso fazer, por exemplo, né, nesse dia, fazer telefone sem fio, né? Ai, gente, mas telefone sem fio não trabalha dança. Não trabalha dança se você não usar passos de dança para fazer o telefone sem fio. Se você fizer o telefone sem fio com passo de dança, você está trabalhando dança. Você pode ter, por exemplo, vários telefones e tirando e atrás desses... Cada telefone está dando uma mensagem. Para que serve o telefone, gente? Não serve para a gente se comunicar? Então, é como se alguém... Aí você pode até criar que a fada tal mandou vários... Você pode até juntar com princesa, se você gosta aí de usar as coisas das princesas, você pode até usar uma princesa. Então, o telefone azul é da Cinderela. O telefone amarelo é da Branca de Neve, da Bela. O telefone rosa é da Ariel. Ou da Bela Adormecida, né? O telefone de tal cor é de tal princesa. Você pode usar. E aí, atrás de cada telefone, cada uma delas mandou uma mensagem para a turma com alguns passos que elas têm que fazer, né? Aí você pode colocar isso. Você pode ter, por exemplo, sabe aqueles telefoninhos que a gente fala assim de copinho, né? Você pode fazer um telefone de copinho, né? Com uma linha com elas, e elas depois terem, né? Que tirar de algum lugar alguma coisa de um passo, ou você fala para um lado, divide a turma em dois, faz vários desses telefoninhos, coloca umas de um lado da sala, outras do outro, você vai dizer para esse lado aqui, né?
elas têm que fazer tal coisa, tal exercício, né? Dá lá o passo o que elas têm que fazer, né? Sei lá, skip, vamos colocar. Skip. Aí você diz para elas, só elas ouviram. Então elas vão dizer no telefone, skip. E aí as outras do outro lado vão ouvir no telefone e vão executar o skip. Aí você vai para o outro lado e fala o outro passo. E assim você vai indo e você está usando em razão aí, usando, né, essa data do dia do telefone. Você pode contar um pouquinho como é que o telefone foi criado. Você pode usar, por exemplo, formações coreográficas para trabalhar com elas já formações coreográficas, usando, por exemplo, os modelos diferentes que a gente já teve de teclados de telefone. Então, a gente começou com um telefone que era um disco, né? Então, você tinha um disco. O que é isso? É um círculo. Então, nós vamos fazer roda, a gente vai girar a roda e tudo mais. Depois, você tinha um telefone que era como? Os telefones depois passaram a ter, né, esses tecladinhos assim de alto relevo, né? Então você pode fazer o teclado de alto relevo, então elas têm que fazer um quadradinho, né? Eles eram quadradinhos, tinha aquele tecladinho que você apertava assim nas teclinhas para ligar para as pessoas, né? E aí depois veio, né, no telefone moderno hoje, que essa tecla ela não está sempre ali, né? Ela não está sempre aqui na tela do nosso telefone, né? Ela está você tem que, ela aparece, ela muda, então você pode fazer, né? E agora vai fazer esse mesmo quadradinho, então como é que elas têm que se colocar, né? Elas vão ter que se colocar tararã, daí tararã, tararã, montou ali, né? 3, 4 para montar um quadrado, e aí pode ter um embaixo, um em cima, você pode dar números para elas, olha só, começa a trabalhar Canon, elas podem ter números diferentes, cada uma ser um número, e aí você pode montar vários diferentes, e aí elas têm que levantar na hora que, ou abaixar, na hora que é o número que está sendo discado, por exemplo. Então, gente, tem muita possibilidade para você poder trabalhar. Depois você quer usar Canon, por exemplo, nas suas coreografias, e aqui eu já estou dando ideias para meninas um pouco maiores, você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque e aqui você consegue. Então, cada uma sabe o seu número, você tem o número de telefone lá, elas têm que prestar atenção, então elas têm que levantar, elas podem ter que fazer determinado passo, ou não, testa primeiro só levantando, depois você muda. Então, tem muita possibilidade de trabalho. Aí a gente vai ter aqui, ó, depois, né, no dia 15 de março você tem o dia da escola, então você pode ter todas as instrumentações, usar a escola como palco, então a gente se prepara para ir para a escola. Quando a gente vai ir para a escola, a gente usa o quê? A gente usa uma roupa específica. E olha só como você já pode fazer aqui um link nessa aula da escola, por exemplo, né? E colocar, né? Quando a gente vem a escola regular, a escola de dança, né? E que a escola precisa ter o quê? A gente usa, por exemplo, um uniforme. Então, olha que data boa para você trabalhar uma conscientização da importância do uniforme. Quando você vai para a escola, você usa um uniforme, fica mais fácil de todo mundo se ver. A gente se sente, né? Assim. A gente, né? Quando vai fazer educação física, a gente precisa estar de tênis. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir fazer atividade direito, E quando a gente vem para aula de dança, a gente precisa estar como, né? Então, quem já conhece, me acompanha aqui há mais tempo, tem, por exemplo, o jogo ali da fábrica de bailarinas, né? Que a gente também vai falando ali de uniforme, da construção desse uniforme, é uma atividade que dá para usar aqui nessa aula, por exemplo, tá? Entre outras coisas que a gente tem na escola, né? Então, de lápis, né? Então, como é que é? Agora a gente vai escrever, mas nós vamos escrever diferente. O que a gente aprende na escola? A gente aprende a ler, escrever, a gente aprende as letras. Vamos fazer letras com o nosso corpo, né? Então, você já está trabalhando um pouco de criatividade, certo? Ou que letra parece? Estou começando a trabalhar retirês, né? Então, já estou trabalhando com retirê andeor, por exemplo. Então, que letra parece isso? Ah, parece a letra P, né? Então, você começa você pode explorar isso dessa forma, tá? Vamos lá. Depois a gente tem, ó, no dia 20 de março, você pode usar o outono, por exemplo. Não é uma data comemorativa, né? Mas ele é uma data que marca a entrada de alguma coisa. Então, você pode também ter aulas durante seu ano letivo das mudanças de estação do ano. Né? Então, eu posso fazer uma aula de estação do ano sem precisar passar por todas as estações do ano. Eu posso fazer uma aula com a entrada do outono. Então, né, talvez essa semana a nossa aula vai ser temática outono, né? E aí, se você for lá no meu
no meu, né? Aí você pode usar as folhinhas que caem, né? Então, trabalhar esses movimentos que vão caindo. Você pode usar dentro nas folhinhas movimentações para elas irem abrindo. Então, elas vão até as árvores, pode ter as árvores, vão até as árvores pegar as folhinhas e aí ver qual é o passo que tem, e aí vão tirando e as folhinhas das árvores vão caindo, né? Então, você pode utilizar isso, né? Para ir trabalhando as movimentações, né? E aí aqui dá para usar, por exemplo, a música, né? As músicas ali, né? Do Vivaldi, das 4 estações. Então pega lá o outono, traz a música do outono, trabalha com elas, escuta. Eu sei que a do outono não é tão, né, como a da primavera, mas você pode utilizar isso em algum momento da sua aula. Enfim, tá, gente? É uma outra possibilidade. Aí a gente tem, ó, no dia 21 de março, você tem 2 coisas. Você tem o dia da poesia. Então, você pode, por exemplo, escolher uma poesia, trazer para elas essa poesia. A poesia trabalha com rima, com coisas que combinam. Isso tem um movimento. Você pode ler uma poesia. Você pode até trazer poesia de bailarina, né? Então, a gente tem lá da Cecília Meirelles, por exemplo. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, né? Você pode trazer isso para elas e aí utilizar isso como linha condutora da sua aula, né? Você pode trazer realmente algum outro tipo de poesia para trabalhar com elas. Então, e no sentido assim delas entenderem isso, né? Então, que você consegue trabalhar ritmo, você consegue, né? Dependendo da poesia que você escolhe, você vai usar coisas que tenham nela para poder desenvolver. E aí você tem nesse mesmo dia 21 de março, por exemplo, o Dia Mundial do Síndrome de Down. Então, uma aula onde você pode trazer isso, você pode, se você, né, trazer um pouquinho da inclusão, de entender um pouquinho sobre como é isso. Tem um livro bem bacana, vou até indicar aqui para vocês. Tem um livro bem bacana, que é esse aqui, ó, A Bailarina Especial, tá? Esse livro é bem bacana, ele é escrito por uma bailarina com síndrome de Down, então aqui tem a historinha dela, e você pode, por exemplo, trabalhar esse livro com as suas alunas, tá? Deixa eu guardar ele aqui. Você pode trabalhar ele com as suas bailarinas, por exemplo, nessa aula, nessa semana, né? Trabalhando um pouco disso, do que todos nós somos diferentes, né? Então, como que a gente faz, né? Então, quem é o diferente? Né? Então, você pode trazer, por exemplo, várias coisas, né? Tá todo mundo igualzinho, tem uma bailarina, todas as bailarinas assim, e tem uma bailarina que tá assim, né? Ela é diferente, ela tá diferente, mas ela também é uma bailarina. Então, elas terem que procurar entre elas, né? Você pode fazer isso entre elas mesmo, né? Mas tá todo mundo junto. Enfim, você pode utilizar várias coisas para trabalhar essa data, tá, gente? Aí chegamos aqui no dia 22 de março, que é o dia mais especial do ano, tá? É o dia mais importante do ano, é o dia 22 de março, tô brincando, tá, gente? É o que é o meu aniversário, no dia 22 de março, mas enfim. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E aqui nesse Dia Mundial da Água, gente, você pode trabalhar muita coisa. Então, eu posso fazer uma aula, por exemplo, toda pensando em todas as fontes de águas diferentes que a gente tem, né? Então, elas podem ser peixinhos. Então, eu posso fazer luvinha de peixinho. Os pezinhos podem ir para baixo de um tule que você pode colocar, um pano, uma organza, enfim, né? Azulzinho. E agora os pezinhos são os peixinhos que estão embaixo, e aí você vai fazer flats e ponta embaixo desse lago, né? Embaixo da água. Enfim, gente, você pode criar muitas coisas só falando aqui do Dia Mundial da Água, né? Então, daquilo que a gente precisa. Então, você pode usar isso como temática, né? Da gente ir daqui até lá, porque tinha uma torneira aberta, e a gente vai ter que ir agora rápido. Para a gente chegar rápido, aquela torneira, alguém esqueceu aquela torneira aberta. Não pode. Então, para a gente ir lá do outro lado da sala agora, fechar aquela torneira aberta, como é que a gente faz? Correndo e batendo o pé no bumbum, com o pé bem esticadinho.
Você está trabalhando conteúdo, gente. Porque essa é uma forma que a gente muitas vezes utiliza para as crianças fazerem locomoção nas suas coreografias. Então, você precisa trabalhar isso, né? Que é esse correr batendo o pé no bumbum, né? Então, com aquela corridinha daquele pezinho que faz assim, e que precisa estar com a pontinha bem esticada, né? Então, vai lá, a gente vai fazer isso bem bonito, mas tem que ir bem bonito, senão a torneira não fecha. Enfim, você pode criar muitas coisas, tá bom? Então, utilizando aqui. E aqui, gente, algumas dessas datas, elas acontecem muito, tá? Em virtude, quando você trabalha na escola regular, muitas delas, por exemplo, o Dia Mundial da Água, é um dia que praticamente muitas escolas regulares, nos seus projetos interdisciplinares, lá dentro da sala de aula mesmo, trabalham esse dia. Elas acabam usando isso como uma conscientização, então vão trabalhar isso em diversas disciplinas, né? Então, no português vai ter textos disso, na aula de ciências elas vão entender essa questão dos rios, às vezes o fluxo, né? Da água, da evaporação e tal. Então, já existem alguns projetos, às vezes, interdisciplinares, né, dentro da escola regular. Aí, se você também vai utilizar isso dentro da sua aula, né, então, como é que é o movimento da água? A água é uma coisa assim? Ou a água é uma coisa fluida? A água é uma coisa fluida, então você também pode trazer isso para dentro, você pode propor para a escola. Olha, vocês vão trabalhar isso, eu também estou trabalhando o Dia Mundial da Água na minha aula de dança. Quem sabe a gente faz um trabalho aí com toda a escola, trabalhando várias coisas, né? Que eu pudesse, de repente, dar aula para os alunos da escola, eu me proponho a vir um dia, uma maneira de você divulgar o seu trabalho, criar atividades que as crianças possam fazer com o corpo, fazer com a dança, né? A partir dessa data, né? Dessa motivação desse momento aí do Dia Mundial da Água, para que você possa, olha só, são mais crianças a conhecer o seu trabalho, né? Então, claro, você vai ter meninos, meninas ali misturados, mas você vai mostrar para as crianças o seu trabalho e isso vai fazer com que, de repente, elas, olha que legal, eu fiz uma aula de dança, mãe, com a prof tal, eu adorei, eu queria fazer dança, porque eu gostei da aula, porque foi bacana, uma maneira de você ir divulgando aí o seu trabalho. E a escola vai gostar disso, porque você também está se interessando por alguns projetos delas, tá? Então, essa coisa, quando eu falei da interdisciplinaridade lá no começo da live, é nesse sentido, sabe? De que principalmente quando você está numa escola regular, né? Numa escolinha de educação infantil, numa coisa assim, converse com a direção da escola, converse com a coordenação pedagógica da escola, tá? Principalmente daqueles anos, e veja quais são os projetos ou essas datas que eles vão utilizar para que você possa, de repente, não só utilizar, talvez, isso dentro da sua aula, mas que para você também possa utilizar isso como realmente sendo um projeto interdisciplinar, onde você também se dispõe a trabalhar coisas de dança, de corpo, né, dessa questão, e que você possa, de repente, eu ofereço o meu trabalho, né, eu venho aqui, passo um dia, né, e claro, você tem que ver dentro da sua agenda, enfim, ou em alguns momentos, né, que a gente pode fazer, de repente, algumas aulas, né, para os alunos que estão de determinada série, que estão estudando isso, de determinado ano que estão estudando isso, é uma forma de você divulgar o seu trabalho. Para a escola é bacana, desde que tenha a ver com o projeto disciplinar que eles estão trabalhando, né? Então, é mais uma maneira de reforçar aquilo que eles estão trabalhando, de você divulgar o seu trabalho, porque não é uma aula solta, é uma aula que tem um contexto dentro daquilo que eles estão desenvolvendo com as crianças, tá? Então, para quem trabalha em escola regular ou em educação infantil, é bem bacana e elas adoram, as diretoras gostam muito. É uma forma de você fazer com que as crianças vão se apaixonando por você e criança, quando se apaixona, fala para pai e mãe e assim você vai conseguindo captar mais alunos, tá bom? E aí a gente tem ainda em março, no dia 27 de março, você tem lá o dia do circo, e aí eu não preciso nem dizer tudo que você pode explorar, né? Numa aula onde você está trabalhando aí o circo, desde equilíbrio, com equilibristas, desde cama elástica, né? Então, para trabalhar saltos, como se fosse, né? Então, os trapezistas, né? Que saltam naquelas camas elásticas para tentar alcançar o trapézio, né?
enfim, palhaço, até as próprias bailarinas, os bichos, né? Então você tem muitas coisas que você pode utilizar para ir trabalhando o seu conteúdo. Mas lembre-se sempre, gente, eu estou dando muitas ideias, mas quase todas elas são sempre trazendo para o nosso conteúdo de dança, tá? Eu não posso usar isso só. Isso é o pano de fundo. Não é isso o principal e a dança é o pano de fundo. Não, é o inverso, tá? O principal é a dança. Eu estou usando essas datas como um pano, né? Como um fio condutor para a minha aula, tá bom? Mas o que eu ensino é dança. Então, pense, qual o conteúdo que eu tenho que ensinar? O conteúdo que eu tenho que ensinar é esse aqui, né? Isso cabe aqui dentro? Cabe. Aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer aquilo, aqui eu posso fazer aquele outro. Então, beleza. Então, use. Tá bom? E aí nós vamos para abril. E aí, em abril, você tem lá, né? Então, por exemplo, ó, no dia 1º de abril, né? Dia da mentira, né? Então, aqui, olha só, você pode, por exemplo, tudo aquilo que você já ensinou em março, você pode ter lá, trazer para elas e fazer se é verdade ou mentira. Então, por exemplo, é verdade, assim, para subir para caminhar na meia ponta, ou no salto da mamãe, né? No salto alto da mamãe, a gente precisa estar com o joelho esticado. Verdade ou mentira? E aí você vai testando, né? Para que a bailarina possa, né? Então, aí você pode trazer o pé do pinguim é o pezinho fechado, verdade ou mentira? Então, você vai fazendo com que elas entendam. Ah, o pé do pinguim elas vão dizer, é mentira. Ah, como é que é então? Ah, ele é aberto. Ah, então agora a gente vai caminhar com o pezinho do pinguim. Enfim, você pode utilizar isso. Se você não quer usar um mentira, você pode utilizar se é verdadeiro ou falso. Ah, foi uma pegadinha, ou não foi uma pegadinha, enfim, tá? Depois a gente tem ali o Dia Internacional do Livro, tá? E aí aqui a gente tem duas datas, tá, gente? No dia 2 de abril tem o Dia Internacional do Livro, depois em seguida, no dia 18 de abril, tem o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, no dia do livro, né, você pode elas podem levar um livro para aula, a gente pode dançar com esse livro, elas podem trazer livros diferentes, né? Você pode utilizar isso, então o livro pode estar na frente, eu posso colocar o pé para um lado, ou para trabalhar movimento cruzadinho, ou o livro pode estar lá na frente, e aí ela vai fazer um tandi, tentando chegar com a pontinha pertinho do livro, né? Então você vai poder utilizar ele como referência para algumas coisas, ou você pode utilizar um livro infantil mesmo, né? Para dali tirar possibilidades de trabalho dentro das suas aulas. Eu já dei algumas ideias, tem lives aqui minha, né, aqui no canal, falando sobre alguns livros, que eram livros que falavam específicos de dança, né, então, tem histórias infantis, então, que você pode, né, utilizar essas histórias, esses livros, né, para dali partir, né, então, sei lá, tem um livro que tem a história do coelhinho que fugia, né? Então você pode fazer toda uma aula, por exemplo, em cima de um desses livros, né? Você pode pegar um livro desses e fazer uma aula toda em cima dele. Então, o que o coelho faz? O coelho salta. Ah, daí esse coelho fugia. Então, se ele fugia, como é que ele fugia? Ah, ele fugia assim, ele fugia para caçar borboletas. Ó, trabalho de borboleta. Ah, daí ele ficou com muita fome, chegou no piquenique, sei lá, tá? Estou aqui viajando uma história de um livro, tá? Mas você lê o livro e você consegue ter essas possibilidades de ideia. Aí ele chegou lá no piquenique e tinha um bolo muito gostoso. Daí você pode trabalhar o bolo, né? Tem uma atividade aí que é do bolo. Aí ele fez tal coisa e aí ele começou porque as abelhas começaram a incomodar ele. Aí ele tinha que fugir aí tinha as formiguinhas, aí ele tinha que ir com o passinho da formiguinha, você está trabalhando para correr. As abelhinhas vinham lá no ouvido dele e incomodavam ele, e nisso ele se abaixava, suplés devant, subiu, veio a abelhinha, suplés devant, subiu. Enfim, gente, tá? Você pode criar milhões de coisas aí. Né? Ou entrou num túnel, faz o túnel da Branca de Neve, né? Para elas irem fazendo na barra. Enfim, tá? Você pode utilizar várias histórias infantis para fazer muitas coisas aqui.
Outra coisa que você tem depois ali, né? Então, Dia Mundial da Saúde, né? Então, o que são as coisas que são saudáveis, né? Fazer atividade física é saudável. Quem é que cuida da nossa saúde? Então, você pode trazer coisas assim. Então, a gente pode ter lá, né? Para a gente ser saudável, a gente precisa comer o quê? Ah, para a gente ser saudável, a gente precisa comer frutas. Então, você pode ter lá, né? Então, a gente tem lá o jardim com várias frutinhas, e aí elas têm que ir buscar as frutinhas de várias formas diferentes. Por quê? Porque comer fruta é saudável para a nossa alimentação, e isso faz com que a gente tenha uma boa saúde. Então, você pode ir utilizando, né? Então, cada vez que elas saem para ir buscar as frutas, elas saem fazendo determinada coisa. Eu posso trabalhar a letalidade com as frutinhas, né? Faço as frutinhas de EVA, coloco de um lado o alimento que é bom para a saúde, né? Eu tenho que me alimentar bem, mas eu também preciso dormir bem, né? Então você pode fazer a brincadeira do se alimentar bem e vivo, né? Na brincadeira do vivo morto, com passos de bailarina. Então, quando você diz alerta, elas estão de pé fazendo lá o passo que você mostrou. Quando você diz descanso, elas abaixam e fazem alguma coisa, um passo no nível baixo. Enfim, tá, gente? Você pode criar muitas possibilidades, tá? Aí depois a gente tem o Dia Mundial do Desenhista, né? Então, também aqui, ó, o que o desenhista faz? O desenhista faz desenho. Então, olha só, rondejando, a gente não está desenhando com o nosso pé, né? A gente está fazendo um desenho com o nosso pé. Atividades, por exemplo, de fazer movimentos a partir de uma música, né? E ir rabiscando um papel grande, né? Como é que ficou esses movimentos? Desenhar a letra O com o bumbum, né? Então, às vezes eu uso isso, né? Elas têm que desenhar como se estivesse desenhando a letra O com o bumbum caminhando pela sala. Como é que faz isso? Né? Aí você pode, por exemplo, desenhar o pé. Então, nós vamos desenhar o nosso pé para conhecer todas as partes do nosso pé. Essa parte aqui do pé pode cair para dentro? Não, não pode, né? Como é que se a gente fosse desenhar o demi... Cada uma pode desenhar um passo, do jeito que acha. Agora a gente vai tentar montar os passos que a gente conhece. Como é que a gente pode montar uma... Enfim, tá? Você pode ir utilizando essa data. Aí a gente tem o Dia do Índio, né? Então, quantas coisas a gente tem aqui no índio para poder trabalhar, né? Roda, abre e fecha a roda, eles têm muito coisas de roda, então é importante, uma aula que você pode trazer muito em roda, né? Para fazer muitas atividades com eles. O Dia do Planeta e o Dia da Descoberta do Brasil, no dia de 22 de abril, né? Então, aqui eu posso tanto usar o Dia do Planeta, né? Então, o que é o planeta, né? A gente tem lá vários países, então você pode trabalhar as culturas diferentes desses países, os tipos de dança diferentes, né? Então, qual é a dança que a gente tem lá na Itália, a dança que a gente tem não sei aonde, né? Você pode ir trabalhando essas coisas com estilos, né? Para as crianças, e claro, aí cada país pode ser um passo diferente, né? A gente tem alguns passos que vieram de alguns lugares, então você pode utilizar isso também, enfim, tá? E aí você tem, ou então a descoberta do Brasil, né? E aí a descoberta do Brasil, sua aula pode ser toda assim, né? Elas vinham navegando num mar, né? E aí você pode fazer, como é que faz para navegar, né? Então, posso usar lá um barquinho, né? Comecei a aula, né? A descoberta do Brasil, elas iam lá no barquinho, esses dias falei da atividade do barquinho num post no Insta, tá? Se você não viu, vai lá ver. E aí você vai, parará, né? O barquinho, tô indo para lá. E aí, de repente, eles avistaram a terra. E para descer do barco, eles tiveram que mergulhar. E aí você vai lá embaixo na borboleta, né? E aí mergulharam e tal, e chegaram. E quando eles chegaram, eles viram uma terra linda. E, enfim, né? E aí você pode ir trabalhando isso. Aí você pode trazer também, por exemplo, as regiões do nosso país. Enfim, tá, gente? Tem muita coisa. E no dia 29 de abril, a gente tem o quê? Dia Internacional da Dança, né? Esse aqui, talvez, muita gente já trabalhe, né? O Dia Internacional da Dança. E aí tem muitas possibilidades. Você pode trabalhar aqui o balé mesmo, né? Que foi da onde veio, né? O start. Não que esse balé tenha sido o balé que startou essa data, né? Mas essa data veio em função do seu aniversário do Jean-Georges Noverre,
e que teve, né, essa grande questão aí dessa revolução, né, de enxergar a dança de uma forma diferente. A data vem em homenagem a ele, e aí você pode usar um dos grandes balés que ele utilizou, né, que é o La Fille Morgardé, para trabalhar, então, aqui com as crianças, tá? Então, são possibilidades que você tem aqui de trabalho. E aí, a gente vai para maio, e aí, em maio, a gente tem, né, várias datas, você tem ali o Dia da Comunidade, né? Então a gente pode pensar quem é a nossa comunidade, né? Somos nós, a nossa turma, o nosso grupo, nós somos uma comunidade, né? Então o que uma comunidade faz? A gente faz coisas juntas, então que você pode fazer várias coisas de desafios que elas têm que fazer juntas, né? De produzir juntas, de conseguirem dançar juntas. Será que vocês conseguem fazer todos ao mesmo tempo? Será que vocês conseguem fazer de costas um grupo para o outro, só sentindo? Né? Então, várias coisas você pode usar. Depois tem o Dia Internacional do Artista Plástico, né? Então, você pode trazer, por exemplo, esculturas. Então, olha só que legal, por exemplo, né? Eu tenho umas bailarinas. Com várias... Ou essas são as minhas bailarinas, né? Isso é uma escultura. Então, elas são várias posições, né? Então, você não precisa necessariamente você trazer assim, mas você pode trazer fotos, né? E aí, que passo é esse? Vocês conseguem fazer? Será que dá? Vai lá, tenta lá. Vamos fazer lá na barra. A gente vai lá e vai jogar a perninha para trás. Enfim, tá? Você vai trabalhando, né? Você pode fazer várias dessas coisas em relação ali ao Dia do Artista Plástico. Aí você tem depois o Dia Internacional da Luz, né? Então, tudo aquilo que te dá ideias, né? Então, a gente tem que ir lá onde está a luzinha, vamos acender, o pisca-pisca, né? Então, vamos fazer de conta que as nossas mãozinhas são luzinhas, o pisca-pisca. Para as prof-alunas que estão aí na live hoje, na nossa aula de hoje, sabem que eu uso, né, a luzinha dos faróis. Então, eu posso colocar a luzinha, né, no farolzinho do carro, nos cotovelos, para elas fazerem bem bonitinha o bracinho na cintura, né? Posso colocar olhinhos, né? Luzinhas, como se fosse o farolzinho do carro também, lá no pezinho, viradinho para fora para trabalhar o andeor, né? Então tá iluminando, porque hoje é o dia da luz, então você pode estar usando várias dessas coisas. Aí a gente tem ali também o dia da abelha, né? E aí você pode fazer uma aula toda, né? Que elas vão até o pote de mel. Nesse pote de mel pode ter o nomezinho dos passos. Para ir até o pote de mel, cada vez elas têm que usar passos diferentes, porque elas são as abelhinhas. Ou elas podem ter as florzinhas. Nas florzinhas elas vão. Aí pode caminhar em volta das florzinhas. Você pode fazer vários locomotores, tá? Elas podem, por exemplo, ir buscar, né? E cada vez elas têm que fazer um passo diferente, um locomotor diferente, né? Você pode ter o abelhinho ou a florzinha bem na frente delas na barra, para elas estarem com o olhar bem fixado ali. Aí, como elas são as abelhinhas, é o dia da abelha, elas não podem tirar o olho da flor. Enfim, você pode fazer muitas coisas. Trabalhar a cabeça de giro, coloca uma florzinha lá, vou trabalhar a cabeça de giro. E ó, vocês são abelhinhas, então a cabeça tem que estar sempre de olho na flor, porque a abelhinha gosta muito da flor, para que ela possa fazer o mel, enfim, tá? Aí a gente tem o Dia Nacional do Bombeiro, né? Que você pode utilizar também o Dia da Bandeira, né? Então, o Dia Nacional do Bombeiro. O que o bombeiro faz, né? O bombeiro apaga o fogo, o bombeiro sobe escada. Então, quando o bombeiro vai usar uma escada, você pode utilizar o quê? Ó, marcha soldado, né? Que depois vai virar esquipe para o bombeiro subir a escada. Você pode utilizar o movimentos sinuosos para trabalhar da questão da mangueira. Então, tem muita coisa que dá para usar ali no Dia dos Bombeiros. Aí também vai usando sua criatividade. Dia da Bandeira. Então, no Dia da Bandeira, você pode utilizar, né? Aqui, bandeiras de países diferentes. Você pode ter várias bandeirinhas marcando pontos na sua sala, com imagens dos passos que vocês querem que elas executem. Você pode ter bandeira para a linha de chegada, você pode ter bandeira de alguns países representando alguns passos ou algumas danças. Tem muita coisa que você pode utilizar, né? Você pode utilizar, inclusive, uma coisa que eu uso para trabalhar a iniciação, só para elas entenderem ali o penché, né? Que é fazer uma montanha, levantar uma perna lá atrás,
que é para mim é colocar uma bandeira no topo da montanha, ou então elas estão de caminha, que eu chamo, né, que é quando elas colocam a mão, tá sentadinha no chão, bota as mãozinhas lá atrás, os pezinhos aqui estão no chão, levanta o bumbum, né? Tem gente que chama isso de caranguejo, eu chamo isso de caminha, tá? Porque eu chamo outra coisa de caranguejo. Um dia eu conto para vocês direitinho os nomes de tudo. Mas enfim, caranguejo, caminha. E aí coloca uma bandeira. Quem quer colocar uma bandeira é eu levantar uma perninha lá em cima. Então, estou trabalhando um développé e ao mesmo tempo eu estou trabalhando força dos braços, encaixe, né, do quadril, força abdominal. Então, tem muita coisa sendo trabalhada. Então, eu posso ir usando isso aqui na bandeira. E aí depois a gente vai ter, né, o dia do comissário de bordo, por exemplo, né, o dia da aeromoça. Então a gente vai para um avião, aí você já pode trabalhar nela com a pernoca aberta, o avião, eu trabalho isso avião, ou então para quem usa, né, o arabesque como avião, né? Então isso acontece no avião. O que elas fazem lá? Então elas têm que ir, né? Elas servem comida, então você pode usar as coisas da comida, enfim. Tá? São possibilidades, né? A gente tem lá sanduíche, pastel, né? Que é uma atividade que eu faço, né? Então, várias coisas que você pode usar aqui como linha para te levar lá. E aí a gente chega no mês de junho, onde você vai ter aqui, né? Então, o dia do meio ambiente, né? E aí aqui a gente pode usar o ar, que tem que ser puro, que tem que ser leve. Então, agora a gente vai fazer coisas no ar, você pode trabalhar os saltos no ar, né? O que mais a gente tem no nosso meio ambiente? A terra. Então, agora, os pliés, tudo aquilo que é para baixo, o pé passando pelo chão, no tandi, meia ponta, bem na terra, né? Estica, meia ponta, fecha. A gente tem que passar o pé agora bem na terra. Ai, que coisa gostosa que é passar o pé na terra. Você pode falar sobre o arco-íris, você pode falar sobre a floresta. Então, elas podem estar numa floresta muito linda, passeando, sentindo o cheiro. Então, respira. Sente o cheiro gostoso. Agora, fez lá para ir trabalhando um port-de-bras. Enfim, gente, tá? Dia Mundial dos Oceanos. Aí tem o dia do turismo. Olha só, o dia do turismo é massa, né? Porque aqui elas podem ir para a praia, né? Então, quanta coisa você pode trabalhar elas indo para a praia? Pode até usar o barquinho mesmo para ir para a praia. Chegou na praia, né? Posso fazer sereia. Para mim, o que é sereia? Elas deitam de barriga para baixo, tá? Com as perninhas esticadinhas lá atrás, colocam as mãozinhas no chão e erguem o peito, né? Então, elas estão mostrando aqui o top da sereia, né? Então, chegaram na praia, daí viraram uma sereia, né? Mostra isso. O que você está trabalhando aqui? Fortalecimento aqui, ó, das costas, que você vai precisar depois fazer arabesque, trabalhando os braços para os ombros não ficarem para cima, ficarem para baixo, trabalhando força aqui nos braços, né? Então, tudo isso você está desenvolvendo ali com elas, tá? Então, dia do turismo, então você pode viajar para vários lugares, pode viajar para lugar frio, para lugar quente, para praia, enfim, né? Aí no dia 21 de junho a gente tem o inverno, que daí você pode usar da mesma forma como a gente falou lá do outono, né? Então aqui, olha só, aqui eu posso, né, patinar no gelo. Você pode usar, por exemplo, alguma coisa dos flocos de neve lá do quebra-nozes, né? Então, eu posso trazer isso aqui para esse universo. O dia do marinheiro, o dia do pescador. Olha só, no dia do pescador você pode ter peixinhos que elas têm que pescar, né? Uma hora eu tenho que pescar, de repente, com o meu pezinho, né? Tem alguma coisa, alguma argolinha que ela tem que colocar o pé, levantar o pé e trazer o peixinho para ela, e ali já pode ter outro passo, né? Então, pode ter várias coisas que elas têm que elas podem ir fazendo, isso já lá no dia 29 de junho, tá? Gente, são ideias, né? Eu podia ficar falando sobre cada uma delas por 2 horas e desenvolver toda uma aula, né? Eu disse que eu hoje ia trazer 38 ideias, eu trouxe aqui para vocês 38 ideias de coisas que você pode fazer. Claro que as suas aulas não precisam ser só isso, tá, gente? Eu posso escolher, essa aqui é bacana, vou trabalhar isso nesse dia, essa aqui é também legal, vou trabalhar isso, sabe? São possibilidades de trabalho que vocês têm, tá? Para poder, né? Às vezes os professores ficam muito, meu Deus, de onde é que eu vou tirar tal coisa? Eu não sei de onde que eu tiro mais, eu queria uma coisa inovadora, diferente hoje, mas eu não sei o que fazer. Aí, ó, é uma forma, né? É uma fonte que você pode beber, tá? Dei algumas ideias aí de coisas que vocês podem fazer, né? Para nas aulas de vocês, para vocês poderem ir
cada vez melhorando mais, tá bom? E aí, gente, então, ó, projetos interdisciplinares, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês antes, vou colocar bem grandão aqui para vocês. Então, com os projetos interdisciplinares da escola regular, que foi aquilo que eu falei para você, vai lá, conversa e tal, você pode, né? Perguntar para eles quais são os projetos da escola, como que você pode levar a dança dentro desse projeto. Tem projetos que dá, tem projetos que não dá, mas converse. Posso fazer só na minha turma de dança isso, ou posso fazer isso extensivo para a escola, que foi o que eu falei para você lá. Dentro da escola de dança, você pode, por exemplo, fazer uma interdisciplinaridade com outras modalidades de dança, por temáticas, né? Então, sei lá, tá todo mundo trabalhando o tema, escolhemos lá o dia do circo, todas as modalidades vão trabalhar o dia do circo, né? Então, você pode ter por temática, você pode ter por habilidades, então, interdisciplinaridade por habilidades dentro da escola de dança. Estamos todos trabalhando todo mundo está trabalhando nesse mês o equilíbrio. Eu estou dando ênfase como objetivo de equilíbrio na minha aula de balé clássico, a professora de jazz está trabalhando equilíbrio na aula dela de jazz, como objetivo, e o professor de danças urbanas ou de tap está trabalhando também a questão do equilíbrio, dando ênfase no equilíbrio nesse mês. Então, isso é uma interdisciplinaridade. Por quê? Porque quando eu trabalho uma interdisciplinaridade de habilidades, por exemplo, eu estou fazendo com que a técnica das crianças que fazem mais de uma modalidade na escola melhore ainda mais, tá? Por quê? Porque eu estou dando várias vezes, né, aquela questão, eu estou fixando muito mais isso na criança, tá bom? E aí eu posso fazer também por estruturas. O que é por estruturas? Se você tem, de repente, lá um ano dividido, né? Que na primeira parte, nos primeiros meses, você está recapitulando os passos aprendidos no ano passado e fazendo uma sondagem do que os alunos sabem para você poder passar para frente. Então, você pode... todo mundo na escola está fazendo isso. Aí, depois, a gente está ensinando passos novos, de tal a tal época. Todo mundo na escola está fazendo isso. Depois de tal a tal época, a gente está começando a trabalhar muito mais com o desenvolvimento artístico. Então, o ênfase está sendo no desenvolvimento artístico, né? Da criatividade, da exploração artística, do entendimento, né? Da parte artística, com mais ênfase. Porque você tem que trabalhar isso sempre, tá? Mas com mais ênfase de tal a tal época. Toda a escola pode estar fazendo isso. Porque o resultado que você vai ter vai ser bem maior. E isso é interdisciplinaridade, tá bom? Não só das temáticas, mas também dessas outras coisas que você pode utilizar aí nas suas aulas. O que acontece quando a gente faz isso, né, gente? Quando a gente faz isso, essas datas comemorativas, elas te abrem um leque de possibilidades, onde você está trazendo, né, coisas instrucionais, educativas e culturais para as crianças. E por que isso vai conectar com os pais? E por que isso vai fazer com que as escolas e tal, né? Por quê? Na escola regular, por exemplo, né? Isso eleva, né? Você fazer esse tipo de coisa, eventualmente, precisa ser todos, né, gente? Eu trouxe várias ideias, não precisa ser todos. Eventualmente, em alguma outra que você se identifique mais e queira trabalhar, você eleva o seu entrosamento com a direção da escola, né? Já falei isso um pouquinho, eleva a sua visibilidade dentro da escola, ou seja, mais alunos veem o seu trabalho, mais crianças conhecem o seu trabalho, e, consequentemente, os pais também, e você gera mais valor para a escola, ou seja, quando você tem, né, mais pessoas trabalhando dentro de um projeto interdisciplinar da escola, você gera mais valor para essa escola, ou seja, essa escola passa a ser uma escola que tem esse diferencial que você também está proporcionando. Isso faz com que ela queira ficar com você e com que ela também aposte mais no seu trabalho, tá bom? E dentro da escola de dança, né, você aumenta aí a coesão, né, e desempenho técnico, quando você tem mais modalidades, foi o que eu acabei de falar, eleva o grau de conexão com os pais. Por quê? Porque a criança vai sair na aula e vai dizer, pai, você sabia que hoje é o dia do telefone? E que o telefone foi, nossa, mas e que a gente fez, que a princesa tal mandou o passo XYZ, sei lá, mandou o skip, o tandi e o relevé para mim, para eu fazer, via telefone, e que eu falei no telefone o nome do passo tal para minha colega. Então, você está trazendo, que você está ensinando dança, sim, mas que você, ao mesmo tempo, também está trazendo outras coisas, né? Essa criança está tendo outras formas de
de conexão, tá? E te dá mais possibilidades criativas para trabalhar os mesmos passos, gente, porque quando eu trago, né, o mesmo passo, sendo, né, eu dou estímulos diferentes para a execução de mesmo passos em coisas diferentes. Então, você consegue manter a criança com a novidade, porém, trabalhando a mesma execução. Quantas vezes vocês viram eu falando aqui que podia caminhar no salto alto, que podia fazer o skip, que podia fazer isso, dentro de, né, de aulas diferentes. Então, isso são estímulos diferentes que você dá trabalhando o mesmo passo para a criança, que vai fazendo com que ela aprenda, com que você consiga fazer uma limpeza dos movimentos, para que depois vire uma automatização de movimento e tudo mais, tá? Então, isso aqui assim, são as coisas, né? São possibilidades, ideias, né? Para vocês poderem utilizar com as datas comemorativas. A gente, às vezes, se prende muito naquelas datas lá, né? Mais principais, e não utiliza tanto isso aqui, tá bom? Vou deixar aqui. Primeira coisa, nós vamos fazer um print, tá? Vamos lá, vamos fazer um print aqui da nossa live. Então, segura aí, não vai embora, fica aí comigo. Nós vamos fazer um print da nossa live de hoje, certo? E nesse print da nossa live de hoje, tá bom? Eu quero que vocês coloquem para mim o que vocês... Ó, vou fazer um print com essa tela aqui. Deixa eu tirar meu nome aqui da tela pra gente fazer um print. Segura aí, não vai embora, porque sem isso aqui, ó, não tem os slides. Querem os slides? Então, segura aí, tá? Nós vamos fazer um print aqui da nossa live. Então, prepara agora para fazer o print, tá bom? Vocês querem ganhar os slides? Prepara os PDF dos slides? Então, prepara aí para fazer o print. Vamos lá. Deu? Print feito. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar, vocês vão postar esse print lá no Instagram de vocês, nos stories, tá? E vão marcar @psicopedagodanca, certo? Vão me marcar. Eu vou escolher uma dessas fotos, tá? Uma dessas marcações. Mas façam, né, gente? Se vocês não fizerem, não vai ganhar o PDF. Não acha assim, mas o fulano vai fazer, mas o Beltrano vai fazer. Aí ninguém faz, aí não tem PDF para ninguém, tá bom? Então, marca lá, tá? Pega o print aí, marca lá nos stories, que eu daqui a pouquinho, tá? Eu tô no meu compromisso, mas daqui a pouquinho eu já vou entrar lá, tá bom? Vou escolher uma dessas fotos, tá? Vou fazer uma publicação lá no Instagram com um desses prints, tá? E aí eu quero que você coloque lá o que você aprendeu hoje, qual foi o insight que você teve, tá? Bota junto lá, tá? Não adianta botar só o print, bota lá. Qual foi o insight que você teve nessa aula de hoje? Coloca lá no print uma frase, sabe? Ah, essa aula, sei lá, essa aula me despertou milhões de ideias. Nunca pensei em trabalhar as coisas assim. Muitas possibilidades de ideias. Enfim, um insight, algo que foi para você bacana hoje dessa aula. Escreve lá junto, tá bom? Só vale com a escrita junto. Bota lá para mim, que eu vou daí fazer um post, certo? O post oficial aqui da nossa live, da nossa aula de hoje, lá no Instagram. E eu quero apenas, olha como eu tô boazinha hoje, muito boazinha. Eu quero apenas 10 comentários, só 10, tá? 10 comentários, tá? Com a hashtag que eu vou dizer agora, que é datas comemorativas, tá? A hashtag é data comemorativa, ok? E aí, se vocês fizerem os 10 comentários, eu vou até botar aqui, ó, a hashtag é datas comemorativas, tá? Se vocês fizerem a hashtag, tá aí ó, na tela, tá? 10 comentários com a hashtag datas comemorativas, tá bom? E essa aqui, assim como está com letras minúsculas, também é a senha do PDF, tá? Então, se vocês fizerem isso, eu libero no canal do Telegram 10 comentários, certo? Só 10, gente. Olha como eu tô boazinha hoje, 10 comentários com a hashtag da nossa live de hoje. E essa hashtag aqui é a senha, tá? A senha do PDF é hashtag datas comemorativas, tá? Eu libero no canal do Telegram da Psicopedagodança os slides da nossa aula de hoje,
para vocês terem aí todas essas ideias, né? Para poderem construir, usar durante o ano, e também o acesso ali àquele site, né? Que ali tem todos, tá, gente? Tem muitas outras coisas, talvez vocês olhem e tenham outras ideias. Beleza? Sim, sim, sim. Deixa eu encerrar, então, aqui a nossa live. Conto com vocês, quero ver se você consegue cumprir esse desafio, porque, ó, se não tiver isso... Ai, Geive, não tô no canal do Telegram. Link da bio do Instagram, ou aqui embaixo na descrição dessa live, tem o link para você entrar no canal do Telegram da Psicopedagodança. Beleza? Quinta-feira a gente tem live. Quinta-feira eu estarei, sim, eu mesma, ao vivaço aqui para vocês. E eu vou te contar. Ah, gente, a live de quinta tá demais. Mas eu vou deixar. Vai acompanhando aí nos stories e no feed do Instagram, que eu vou trazer para vocês o tema. Eu vou contar uma verdade sobre uma coisa que nunca contaram para você antes. Por que você tem que fazer isso e como você vai fazer isso nas suas aulas, deixando as suas alunas vidradas e motivadas em vocês. Tá bom? Então, bora para a live quinta-feira, 21 horas. Eu te espero. Cumpra aí o desafio já, agora, nesse momento, que eu já vou ver qual vai ser aí o print que vai, né? Vou escolher aí, tá bom? Um dos prints. Não acha que, eu não vou fazer porque alguém vai fazer. Eu não vou fazer porque alguém vai fazer. Aí ninguém faz, ninguém ganha o PDF, tá bom? Beleza? Beijo. Até. Bota para mim no comentário o que você achou da aula de hoje. Clareou suas ideias? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Bota aí, tá bom? Um grande abraço para vocês. A gente se vê quinta-feira às 21 horas aqui na nossa super live. Beijinhos e tchau, tchau. Fui! Não esquece o print! Posta lá! Fui!